Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Tô chegando. Ai, que calor é esse, hein? O pessoal tá chegando. Vamos ver quem vai ser pontual. Vai estar aqui às 16. Pra gente começar esse bate-papo. Última live do ano. Descansar agora, recarregar as baterias, porque 2020 promete. 2020 promete. Vai ser bom. Olá, o pessoal tá chegando. Oi, Alex, bem-vindo. Oi, Robson. Tudo bom, querido? Bom demais ver você por aqui. Legal. A gente tá começando agora a última live desse ano, né? Já chega. Esse ano já tá bom, já foi um ano maravilhoso, um ano lindo, né? Muita gente reclamando de 2019. Eu não consigo reclamar. Só o fato de estarmos todos bem, estarmos todos com vida, né? Minha família está em paz, está tudo tranquilo. Sim, eu sei que a gente teve umas coisas bem difíceis desde o início do ano, mas eu não posso me queixar de 2019, não. É um ano especial. Principalmente para mim, antes do coach, eu tinha a crença de que ano ímpar era ano ruim, né? Eu acreditava nisso. E hoje não, hoje eu adoro os anos ímpares. Não tenho nada contra eles, pelo contrário, sou muito grata. 2019 foi um bom ano. Oi, Isa, sua linda. Oi, Lulu, Luciana querida. Ô, Lu, que saudade de você, meu amor. Muita saudade, viu? Não te vi no último módulo, então a saudade multiplicou. Dá mais 10 segundos para ver se alguém mais entra. Pra gente começar a nossa última live do ano, falando sobre esse tema que eu amo de paixão, que é a constelação, né? E principalmente sobre a entrevista, que é um desafio enorme para nós, consteladores. A entrevista é um dos pontos mais sensíveis do trabalho. E aí, só com muita habilidade e, como diz Cornélia, ó, afinando o violino, que a gente consegue, né? Consegue se afinar com a técnica, né? Com o trabalho. Ok, vamos lá. Quem perder esse iniciozinho, depois pode ver, assistir nos stories. E também depois da 25ª hora, que é quando a live some dos stories, eu subo pro YouTube. E aí quem quiser assistir depois, assiste, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, eu queria primeiro falar sobre o que é a constelação em meia dúzia de palavras, só pra gente alinhar quem tá pela primeira vez aqui na live, tá? Pra quem vai assistir pela primeira vez essa live. A constelação é uma técnica desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que este ano nos deixou. Uma das coisas ruins deste ano foi perdermos o Bert Hellinger. E através de diversas terapias, né, psicodrama, terapia primal, psicoterapia, e de tantas outras abordagens, né, ele foi se apropriando de uma nova técnica, né, derivada de tudo isso, e de outras vivências realizadas em comunidades africanas, né, comunidades zulus. Ele foi padre, então ele foi em missão para a África e conviveu durante, né, um tempo, mais de umas 2 décadas, ele conviveu com essa comunidade. E lá ele começou a observar alguns movimentos, algumas dinâmicas, e aquilo o intrigou e ele começou a se aprofundar no estudo disso.
né, tentar compreender por que aquelas dinâmicas aconteciam, né? Por exemplo, um neto, ele repetir movimentos do avô sem nem ter conhecido o avô, tá? Então, dinâmicas que de repente se manifestavam sem uma lógica, sem algo racional que justificasse aquilo. O trabalho do perdão, né? Eles trabalhavam muito nessa comunidade, eles valorizavam muito o perdão. Então, as pessoas que erravam, elas eles se reuniam em círculo, elas vinham e elas se desculpavam, ou elas eram acolhidas pelo grupo, né? Apesar do erro. Então, eles olhavam para este erro como um processo de aprendizado e não repeliam nem excluíam ninguém. Então, o fato dessas pessoas elas acolherem a falta do outro tinha uma dinâmica muito poderosa, muito bonita, muito agregadora no grupo. Isso tudo foi instigando a curiosidade do Bert Hellinger e ele foi desenvolvendo através da Virginia Satir, né? E de muitos outros pensadores que vieram antes dele até, né? A Virginia Satir com as esculturas sistêmicas e o modelo Virginia Satir, né? Das estruturas sistêmicas, e ele foi se interessando e desenvolvendo essa técnica. A constelação não tem o objetivo de resolver problema. Não é esse o objetivo e não é esse o propósito da técnica. Ela simplesmente vai lhe mostrar, vai lhe ajudar a compreender e ampliar sua consciência para determinado assunto, determinada demanda, determinado tema, determinada questão. Então, tem uma questão, olha sistemicamente através do posicionamento de bonecos, do posicionamento de pessoas, do posicionamento de post-it, de mil ferramentas e âncoras que a gente utiliza no trabalho das constelações para ajudar a ampliar essa consciência do cliente, tá? Como eu disse inicialmente, oi Renatinha, bem-vinda, meu bem. Renata sempre vem, dou muito valor, muito linda. Como eu disse inicialmente, gente, a entrevista, o processo da constelação passa por algumas etapas, né? A entrevista, que é o processo inicial, é aquele primeiro contato que você tem com a demanda do seu cliente ou do seu paciente, é aquilo que vai ser determinante para o resultado do trabalho. Entrevista é a fase da constelação que é muito importante. Não vou dizer que é a mais importante, mas assim, ela é muito fundamental para o resultado do trabalho ser da melhor forma possível. Uma boa entrevista bem criteriosa, focada no que você quer mesmo levantar como elementos da constelação. Faz toda a diferença para o desdobramento e para como a constelação vai fluir, né? No processo todo, de meio e fim, tá? Então, começar com uma boa entrevista faz todo sentido para um trabalho bem mais preciso, bem mais direcionado para o que o cliente quer ver, para o que o cliente quer entender melhor, tá? E aí eu gostaria muito de compartilhar com vocês 3 segredos, tá? São três fatores fundamentais para que você faça uma entrevista assim, ó. Você dominar essas 3 diquinhas que eu vou dar aqui, pronto, você fará uma super entrevista e o trabalho vai fluir da melhor forma possível, eu garanto. Se você seguir aqui, ó, essas 3 diquinhas que eu vou dar aqui, esses 3 segredinhos que eu vou contar pra você aqui, são segredos são segredinhos meus que eu escondi na minha caixinha aqui, que eu uso e que dá super certo. E se você utilizar esse segredo, você vai fazer uma bela entrevista com o seu cliente, tá bom? Primeiro segredinho. Não menos nem mais importante que os outros, certo?
os 3 que eu vou deixar aqui com vocês são 3 segredos que, pra mim, nenhum é mais importante do que o outro. Não é. Caiu? Caiu o quê, Bela? Você caiu, foi, mas voltou. Mas já tá aqui de volta. Que bom. Então, se você anota aí, já pegou caneta e papel? Pega caneta e papel para anotar esses 3 segredinhos, porque eles são de ouro, tá? Se você domina esses 3 segredinhos aqui que eu vou deixar aqui com vocês, é o que eu faço. Vocês vão fazer uma super entrevista. Ah, tá, mas voltou, isso que importa. Oi, Marli, bem-vinda. Oi, Daniele Santoro, bem-vinda, você também. Boa tarde. Gente, eu sou Indiara, viu? Indiara Oliveira, vocês estão vindo pela primeira vez. Eu sou formadora de consteladores e, entre outras coisas, porque eu também adoro trabalhar com desenvolvimento de líderes, trabalhar com lideranças, tá? E sejam bem-vindos, tá bom? Sejam muito bem-vindas. E vão aí acompanhando a live. Bom, então lá vai, hein? O primeiro segredo. Primeiro segredo que, assim, pra mim, ele é topíssimo. Os outros também, tá? Os outros segredos também. Mas o primeiro, assim, que eu acho, assim, fundamental, que todo constelador precisa ter. E é fundamental, é essencial para que o trabalho flua da melhor forma possível, é a neutralidade. É estar neutro. Estou no programa fazer o seu curso. Ah, Dani, vem assim, você vai adorar, eu tenho certeza. Tomara que você venha. Será muito bem-vinda e bem acolhida. Neutralidade. Quando eu entro numa entrevista, cheia de mim mesma, cheia das minhas crenças e convicções, se eu entro numa entrevista já cheia de pressupostos, eu vou fazer uma entrevista ruim. Se eu já entrar na entrevista do meu cliente, com o meu paciente, cheia de convicçõezinhas, já era. Estragou tudo, nem continue. Pode parar e ir embora. E mandar seu cliente embora. Sério. Por exemplo, se eu já tenho na minha cabecinha aqui, porque eu aprendi em algum lugar com alguém, que todo cliente, todo elemento na constelação que tiver com a mão fechada, ele tá com raiva. Se eu acredito nisso, se eu aprendi isso, e se eu coloco isso como uma convicção minha, eu não vou estar aberta para o trabalho do meu novo cliente. O cliente que chegou aqui agora, ele escolhe as pessoas e ele coloca o representante fecha a mão. E eu já estou convicta de que aquilo ali é raiva. Acabou. Eu estrago tudo, eu estrago o trabalho, percebem? Porque, gente, quando vocês veem a imagem de uma mão fechada, por exemplo, isso daqui significa raiva. Ok. Nada contra. Mas também significa o quê? Dá uma dica aí. Quando vocês veem essa imagem, alguém assim, isso pode remetê-los a quê? A que sentimento? A que comportamento? Quando eu faço isso? Um exemplo, tá? Um exemplo. Quando eu vejo um representante deitado na constelação, se eu achar que quem está deitado é porque morreu, eu estrago o trabalho, gente. Eu não posso entrar num trabalho cheia de pré-conceitos, de conceitos pré-definidos. Pode ser resistência, Lu, exatamente. Pode ser apego, né? Pode ser medo. Cada pessoa pode reagir de alguma forma. Todo mundo pode reagir de uma mesma forma com sentimentos diversos, né? Eu posso fazer isso quando eu tô com medo. Você pode fazer isso quando você está resistente. Você pode fazer isso quando está com raiva. Você pode fazer isso quando está apegado a algo, alguma coisa. Dificuldade de abertura, exato, é perfeito. Quando você está concentrado, quando você está muito concentrado, tenso. Então, neutralidade, gente, é uma das coisas que eu gostaria muito que vocês trouxessem para a caixa de ferramenta de vocês. Para
internalizassem isso quando fossem atender o cliente de vocês. Porque se você já entrar na constelação, vendo se tem um elemento lá com a mão fechada, e você já tiver determinado que isso daqui é raiva, você estraga tudo. Faz sentido para vocês isso? Pensativo, tensão, tantas possibilidades. Como é que eu posso já predeterminar que isso é raiva? Não posso, tá? Então, muita atenção com isso. Todas as vezes que você entrar para um trabalho desse, desde a entrevista, neutro, neutralidade. Pega a sua caixinha, suas crenças, suas convicções e deixe de lado. E se abra para ver o que está ali. Porque senão a gente vai estragar tudo. Vai que aquele cliente que você está atendendo, aquele paciente que você está atendendo, ele tem questões de apego. Mas você entra tão convicta de que isso aqui é raiva, que você não vai ver o apego dele. Não vai. Não vai, porque a nossa própria crença, a nossa própria convicção nos cega, sabe? Nos limita demais. E aí eu deixo de ver o que realmente é. Faz sentido para mim também, gente. Para mim faz sentido total também. Então, assim, muita atenção com isso. Nunca vá para uma constelação, para um trabalho. Na verdade, eu diria que nunca vá para a vida cheio das suas próprias convicções. Você pode até ir, porque as nossas convicções nos sustentam, né? Mas que a gente saiba e tenha a flexibilidade e a sabedoria para lidar com inteligência com as nossas convicções. Não deixar que as nossas convicções, elas nos enganem, né? Porque a nossa mente mente. Nossa mente mente, né? Ok, maravilhoso. Para mim também faz super sentido. Oi, Massinha! Bem-vinda, meu amor. Galera da formação, adoro. Vamos lá. Então, neutralidade. Entro limpa no meu trabalho, na minha entrevista. Eu entro neutra, porque ali é tudo novo. Ali é tudo diferente. Aquela mão fechada pode ser raiva, mas pode ser mais uma infinidade de coisas. Então, entra limpo no trabalho, tá? Muita atenção com isso. Bom, vamos lá. Segundo segredo. Esse foi um segredo bom, esse da neutralidade? Se foi, manda os coraçõezinhos aí pra eu saber se foi um bom segredo esse. Neutralidade. Segundo segredo. Não mais nem menos importante do que o primeiro, tá? Tão bom e tão importante quanto. Aí, pronto, coraçãozinho é porque fez sentido. Maravilhoso, lindo isso. Obrigada, amores. Bom, curiosidade. Segundo segredo. Curiosidade. O curioso, ele não se contenta com o óbvio. Ele quer saber o que está por trás e o que movimenta o óbvio. A Cornélia falou no nosso último módulo, né? Nós somos limitados. Nós somos muito limitados. Eu só vejo o que eu vejo. E não significa que o que eu vejo é o que é. O que eu vejo passa pelo meu mapa mental. Passa pela minha estrutura de mapa, de tela mental. Aquilo que eu construí, né? Com as minhas experiências. Quando eu olho para uma situação, um contexto, um cenário, uma constelação, e eu vou com a minha crença, com a minha convicção, eu posso determinar, eu posso achar que é aquilo. E não me aprofundo, e não sigo, e não vou além, e não vou buscar, não vou garimpar, né? O constelador é um garimpeiro. Não é garimpeiro, gente, a palavra? Acho que é, né? Eu errei na sala de aula, não sei se eu já acertei agora. O constelador é um garimpeiro, ele vai garimpar, ele vai buscar onde ele puder, nesses movimentos dinâmicos, sistêmicos, onde está o impulso daquilo. Onde está aquilo
que faz com que tudo seja como está sendo. Não como é, como está sendo. Porque aquilo talvez não seja daquele jeito, só está sendo daquele jeito. Então, gente, curiosidade é quando eu me lanço para ir além do que eu estou vendo. Um constelador que se contenta com aquilo que está vendo ali e que passa muito pelo seu próprio crivo, que pode ser que o seu crivo esteja muito, não vou falar a palavra contaminado, não. Passa pelo um crivo que está ali já pré-estabelecido, melhor, né? O crivo já está ali, pré-estabelecido. Se eu olho para aquela imagem e me contento com aquilo, eu me torno um constelador ainda mais limitado, porque nós somos limitados. A gente só vê o que a gente vê, né? A gente não vê além do que o que a gente vê. A gente só vê aquilo. Então, se eu não me lanço para buscar, para ir além, ir mais a fundo do que eu estou vendo, eu não tenho muitas, não me vem muitas possibilidades, eu não me vejo diante de muitas possibilidades. Então, por isso que quando o meu cliente ou meu paciente está na constelação e que ele diz assim, eu digo, o que é que você sente ou o que é que você vê quando você olha para esse cenário? Eu sempre pergunto para eles, né? Depois que ele monta o cenário, o que é que você vê? E aí ele fala, né? O que é que ele vê? Ah, minha mãe está de costa para mim. Ok, o que mais? E o que mais? Então, o que eu mais falo nas constelações é e o que mais? E o que mais que você vê? Eu fico o tempo inteiro, ó, estimulando o meu cliente a ele também sair daquela visão limitada. Porque eu sou limitada, o meu cliente é limitado. Eu só vejo o que eu vejo e ele só vê o que ele vê. Então, se eu não estimulo, se eu não provoco o meu cliente para ele olhar além, o trabalho ele vai sair de lá como ele chegou, né? Então, o nosso trabalho é gerar curiosidade no nosso cliente e estimular a nossa própria curiosidade. E mais fundo, cada vez mais fundo diante da demanda que o cliente está apresentando. Então, não me dou bem com minha mãe. Minha mãe é uma péssima mãe. E aí depois ele vai e pega o boneco da mãe pequeno ou a pessoa mais mionzinha, mais pequenininha da sala e coloca como a mãe, pega a pessoa maior da sala. Isa, será que é você, Isa? Pega a pessoa mais alta, né, da sala e coloca como ele. Então, ele grande, a mãe pequena. Então, se eu olho para isso e acho simplesmente que ele está se sentindo superior à mãe, isso pode limitar o meu trabalho. Ele pode estar se sentindo superior à mãe, é uma possibilidade, mas também ele pode estar se sentindo grande porque ele protege a mãe, por exemplo. É uma possibilidade? Sim ou sim? É uma possibilidade, né? Ele pode estar com a mãe pequena e ele grande porque ele ficou no lugar do pai quando o pai morreu. Então ele se misturou com o pai. E aí ele terminou achando que ele que é o homem da casa agora. Então ele se acha grande, a mãe pequena. É uma possibilidade também? Sim, ou com certeza. Entendem? Então tudo isso é possibilidade, tá? Então é ir a fundo, além, não se contentar com aquela imagem como se aquilo fosse uma representação absoluta, determinada de uma questão. Não é. Poderá não ser. Tem grandes chances de não ser, tá? Então não é porque eu estou vendo... Ó, gente, uma coisa muito importante. A constelação ela não tem nada de óbvio. Isso é bem importante que vocês guardem. Não busca nada de óbvio. Oi, Érica, sua linda. Oi, Pídio, Isabel. Bem-vinda, gente. Bem-vindos. Boa tarde. Não tem nada de óbvio na constelação. Então, cuidado com isso. Cuidado porque às vezes a gente acha... Uma coisa que me preocupa demais é quando a gente acha que a gente é especialista e sabe.
Isso é uma das coisas que eu mais enfatizo na sala de aula com os alunos, né? Não se apavone, não ache que você é o especialista, não caia nessa armadilha de achar que você sabe tudo porque você é o especialista, porque você fez uma formação na Work Trend, porque sua formação foi validada pelo Metafórum, que sua formação é internacional, que você agora é o que não. E você poderia ter feito essa formação em qualquer lugar do mundo, não importa. Cuidado com a armadilha do eu sou especialista ou eu sei tudo. Muita atenção com isso, tá? Eu sempre coloco né, nas lives e na sala de aula que é o meu cliente, é ele que valida o meu trabalho. O trabalho ele se desenvolve com a validação do meu cliente. Então, depois que a gente faz a entrevista, que eu seleciono os elementos, eu peço para o cliente para ele validar, ele dizer, ó, se aqueles elementos que eu selecionei para a constelação, se são elementos que faz sentido para ele. Porque senão, não vai, gente, sabe? Não vai. Ele tem que dizer assim, faz sentido, sim. Às vezes, a gente traz alguns elementos que causam alguma estranheza para o cliente. Acontece isso. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de... um exemplo melhor aqui. Meu marido me maltrata, meu marido me bate. Ele me bate, eu apanho do meu marido. Ok. Como eu falo um pouco da sua mãe. Minha mãe sofreu muito, meu pai bebia e meu pai também era muito violento. E aí você vai vendo na história das mulheres, né? Aí sua avó, minha avó também sofreu muito. Então você vê que é um padrão da dinâmica dessa família, né? E aí quando você seleciona os elementos, você seleciona, por exemplo, as mulheres e um outro elemento para as dores das mulheres. E o cliente, né, que nunca viu uma constelação, não sabe do que se trata, aí vê aquele elemento assim, as dores das mulheres, aí você pode explicar para ele, né? Porque não tem como você perguntar para ele, isso aqui faz sentido para você, se ele não está entendendo qual é o propósito de ter, por exemplo, deixa eu botar meu celular no silencioso. Se ele não tem a clareza do que significa cada elemento desses, entende? Então, é muito importante que ele tenha clareza para ele validar e dizer esse daí. Ainda pergunto, tá faltando alguém? Tá faltando alguma coisa aqui? Eu sempre pergunto, porque eu já falei isso numa live, né? Para mim, é muito importante aquele elemento que o cliente sugere. Muitos consteladores dizem assim, não. Muitos consteladores nem perguntam se o cliente valida. Nem perguntam, porque acham que eu é que sei, eu que sou especialista, é o elemento que eu decido tá acabado. Né? Nem perguntam. E tem o outro que quando o cliente diz assim, faltou aí meu irmão, aí o constelador, não, meu irmão aqui não tem nada a ver irmão aqui, não vou botar seu irmão não, e não respeita, não considera essa sugestão do cliente de trazer o irmão, né? E eu já falei da importância disso. Então, às vezes, trazer o irmão pode fazer muita diferença para recurso. Às vezes o irmão, ele é um recurso importante para que o cliente se sinta forte. E aí vem aquela e diz, mas ele tem que ser forte por ele mesmo, ele não pode depender do irmão para ser forte. Gente, isso aí não é problema nosso. Como o cliente, ele encontra o recurso dele, a força dele, isso aí não é problema seu. Para com isso. Tá? Fica no seu lugar de constelador. A gente quer que ele traga todos os recursos que ele puder para o trabalho, para ele se sentir forte o suficiente para realizar o trabalho e se sentir bem. A questão de como ele acessa e de onde ele ativa essa força, isso aí não é um problema para a constelação resolver naquele momento. O que a gente quer naquele momento da constelação é que ele acesse os recursos dele, que ele se sinta fortalecido para fazer o trabalho, tá? Depois, se você quiser, né, que eu acho que você vai estar se metendo numa área que não tem nada a ver com você, mas se você quiser, você pode dizer assim, vai buscar sua força de você mesmo, viu? Não precisa você não pode precisar do seu irmão, mas se você quiser achar isso importante, né?
Eu não acho. Eu acho que eu quero que o meu cliente esteja bem, ele se sinta forte, suficientemente estruturado para fazer o trabalho. Se a força dele vem do sol, da lua, da praia, do tio, do irmão, da mãe, do padrasto, isso para mim não é importante, ok? Cuidado com o ego, exatamente, Isa. O ego é um querido, né? Mas ele também, ele pode, às vezes, tomar um espaço que não ajuda, pelo contrário. Oi, Fabiana, bem-vinda. Que bom que você está aqui mais uma vez. Oi, psicóloga Jacineide, bem-vinda você também. Muita gratidão, viu, por vocês estarem aqui. Obrigada, Lu. Mas não faz sentido isso? Eu quero recurso. Eu quero que o meu cliente, que o meu paciente, naquele momento para o trabalho, que ele encontre as forças dele para fazer o movimento. E esse movimento, de repente, gente, com esse recurso que ele traz do filho, ou do irmão, ou do primo, e que ele usa para fazer aqui, que você às vezes diz assim, poxa, tá, ele tem que achar o recurso dele mesmo, e não o recurso do primo. Mas às vezes esse recurso que ele traz do primo para fazer esse trabalho ajuda tanto, no nível de profundidade tão grande, que ele pode muito bem resgatar a própria força com um trabalho desse. Ele usou o recurso do primo, ele usou o primo como recurso para ativar a própria força. E aí ele começa a se fortalecer, começa a se empoderar, entendem? Então, para de julgar. O cliente quer botar o primo, deixa ele botar o primo. Pergunte, né? Por quê? Com que objetivo você quer botar seu primo aqui? Pergunta para ele. E, não, é porque meu primo, ele vai dar uma desculpa lá. Ok, vamos colocar. Gente, não faz mal. Às vezes a gente não quer colocar porque a gente acha que vai. Não, eu sou especialista, não vi o primo, ele que vai ver o primo. Aí começa a se sentir ameaçado. Né? O constelador começa a se sentir ameaçado, achando que vai parecer um profissional ruim. Nunca tive esse receio. O cliente quer botar um elemento, eu trago o elemento. Não tenho nenhum problema com isso. Ah, Lu, obrigada, meu amor. Obrigada, linda. Ai, estou tão feliz com sua validação, amiga. Você é uma psicóloga, para mim, a melhor psicóloga, né, que eu conheço. Meus clientes todos eu indico para você, então, sua validação é muito rica para mim. Oi, Joyce. Joyce, audiência internacional, minha linda, que está em Portugal. Caroline, bem-vindas, bem-vindas. Então, gente, primeiro segredo, neutralidade. Entra vazio, entra limpo de suas crenças e de suas convicções. Livre, entre livre para o trabalho, tá? Neutralidade. Segundo segredo, curiosidade. Ir a fundo, não se contente com o que você está vendo. Busque mais e mais e mais. Tenta ir lá além. Não se contenta com o óbvio. Constelador que se contenta com o óbvio é constelador ainda mais limitado do que os outros consteladores. Todos nós somos limitados, mas a gente pode ir a fundo, pesquisar, garimpar, buscar, investigar, tá bom? Curiosidade investigativa. É esse o nosso papel como consteladores. Se a gente quer trazer informação nova, se a gente quer que o nosso cliente veja o que ele ainda não viu, a gente precisa ter curiosidade e ajudá-lo a ir além. Joyce, linda, né, massinha? Aí, tá vendo? Faz sentido pra você também, né? E o terceiro segredo, gente. O terceiro segredo não é mais nem menos importante que os outros, mas é muito essencial, muito importante. Ele é fundamental. Terceiro segredo, presença. Presença absoluta. Atenção focada no aqui e agora, no que você está fazendo. Faz sentido? Como é que você vai se conectar com a demanda do seu cliente se
a sua atenção está em outro lugar, outra em outras coisas. Quando eu constelo com pessoas e algum representante entra demais no papel, quem já viu constelação com pessoas sabe o que eu estou falando, né? Alguns representantes, eles mergulham tanto no papel que começam a gritar, começam a chorar, começam a desmaiar, começam a cair no chão, começam a exacerbar em algum sentimento. E aí, qual é a primeira coisa que eu faço quando isso acontece? Quem tá aí que pode dizer qual é a primeira coisa que eu faço quando alguém começa a exacerbar no papel que está assumindo na constelação? Deixa eu ver se o pessoal lembra aqui. Por que eu faço isso? Porque a minha atenção, eu quero estar presente para o meu cliente. Eu não vou dar atenção a mais ninguém. Para mim, o mais importante é o meu cliente. Isso, Márcia, precisa somente de 10% do que você está sentindo. É o que eu recomendo quando um representante... Ixi, minha garganta não tá legal. Quando um representante, ele exacerba, quando ele começa a sentir demais, ele começa a chorar, começa a passar mal, e começa a sentir, e começa, sabe? Aí eu vou lá e, 10% do que você está sentindo é o suficiente para o trabalho. Eu não preciso de mais do que 10%. Por quê, gente? Porque eu quero estar presente para o meu cliente. Eu quero estar atenta ao que o meu cliente está sentindo, ao que ele está trazendo. É ele que é o importante para mim naquele momento. Os representantes são legais, são maravilhosos, estão ali disponíveis para fazer o trabalho, para ajudar na constelação. Ok. Mas a sessão é do cliente, que está aqui do lado sendo constelado. Entendem? Então, eu não posso ficar cuidando do representante que está desmaiando de um lado, e aí começa a virar aquele show, que eu sinceramente, assim, não é o meu estilo de trabalho. Alguns trabalhos são desse jeito, ok, né? Mas aí cada um tem a sua forma de trabalhar, não é a minha forma. Eu não gosto desse espetáculo, desse show. O trabalho, ele é tranquilo, porque eu preciso de tranquilidade, eu preciso que o trabalho seja limpo para que o cliente ele possa olhar com clareza o que ele está olhando, né? Para ele ver com calma o que ele está vendo. Então, não faz sentido um trabalho onde um grita, outro desmaia, outro passa mal, não faz sentido. E aí, eu vou e, gente, 10%. Sinta só 10% do que você está sentindo é suficiente para a gente não transformar a sessão de constelação do meu cliente num espetáculo, num show de desmaios, gritos e mal-estares, né? Não faz sentido. Então, se eu quero estar presente com o meu cliente, eu preciso cuidar para que tudo em torno esteja em equilíbrio, esteja bem, tá? Bom, quando eu vou para o meu cliente nesse estado de presença, eu consigo sentir no meu corpo o que ele diz. Como assim, Jara? Que loucura é essa? Como é que sente no corpo o que ele diz? Gente, cada palavra pronunciada pelo cliente, ela ressoa, ela reverbera em nós, de alguma forma. Não tem nada ainda científico que diga, talvez até tenha, né? Talvez até tenha. A gente está falando de física quântica, a gente está falando de energia, né? Então, quando o cliente fala uma coisa, ele diz para mim assim, meu marido me bate, como foi o exemplo que eu acabei de dar aí, nesse instante. De que forma isso reverbera em mim? E é essa reverberação, é essa ressonância que vai me ajudar a compreender, aí, mergulhando nesse universo do meu cliente, entrando no mundo dele. E é entrando no mundo dele que eu vou me dando conta de que perguntas eu devo fazer, de que abordagens eu devo fazer, de que
direcionamento eu devo dar? Eu só consigo fazer isso depois que eu me conecto com o que o cliente diz, com o que o cliente está trazendo de demanda. Porque às vezes, gente, isso é outra coisa muito importante. Olha um segredinho extra aqui. Segredinho extríssimo. Às vezes o cliente, ele também não sabe. E não sabe mesmo, né? Ele está completamente... Duas coisas. Ele está no nível inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo, não sabe mesmo. E segundo, ele ainda tem um sabotador que não quer que ele descubra o que é. Percebem? Por isso que o estado de presença é importante para você não se deixar enfeitiçar. Não entrar no transe do cliente. Porque isso é muito comum. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. O constelador entra no transe do cliente. O cliente vem, né? Um volume absurdo de conteúdo, de fala, e perdido, zonzo, com volume de informações que ele mesmo produz, e descarrega no constelador aquilo, o constelador inexperiente, sem respaldo emocional, técnico, se deixa levar. Ele vai sendo engolido pelo volume do cliente. Percebe? Enfeitiçado. E o cliente vem, já joga outra conversa, e aí já joga outra conversa, e outra demanda, e outro motivo, e já mistura a questão do pai com a questão do trabalho, e depois mistura a questão do trabalho com a questão alimentar. Quando você vai ver, tem aquele volume de coisas, você já está completamente perdido, desorientado como constelador, já está totalmente zonzo com aquilo, e aí o fracasso do trabalho, ele está muito ali pertinho, está ali, rondando. Então, é muito importante que a gente se conecte, cuide do volume, né? Porque às vezes é muita informação que o cliente traz. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. É a presença que faz com que você, conectado com ele, você começa a sentir aquele volume de informação, você já dá um break. Você já dá sossega, calma, respira. Senão, ele lhe envolve de um jeito, e às vezes não é nem ele que está lhe envolvendo. Às vezes não é o cliente que está ali enfeitiçando. Às vezes é o autossabotador do cliente que está fazendo esse papel. Às vezes o cliente, no nível, né, ele quer que dá clareza para o que diz, mas o autossabotador dele, o mecanismo interno dele, de preservação, de medo, de insegurança, de preguiça, não sei. Ele pode dizer assim, confunde ela, confunde o constelador, né? E aí vem um monte de informação. Quando você se dá conta, você está ali no meio de uma confusão absurda, e para você sair da confusão vai dar um trabalho. É melhor não entrar na confusão. É melhor do que ter que sair depois. Tem algumas técnicas para fazer o cliente se expressar melhor quando ele está resistente na entrevista. Maravilhosa. Pergunta top. Oi, Léo, meu amor, meu filho querido. Andanças, seus lindos. Andanças Cibele linda, com as danças dela lá em Cruz das Almas. Um dia eu vou lá em si ver sua dança. Bom, vamos lá. Tem alguma técnica para fazer o cliente se expressar melhor quando ele está resistente na entrevista? Bom, a técnica que eu uso quando ele está mais resistente ou quando ele está mais monossilábico é fazer perguntas mais abertas, tá? Toda vez que eu pego um cliente que ele é mais introvertido e ele traz poucos elementos para o trabalho, ele tem muita resistência, ele está bloqueado, ele está inseguro,
Porque, gente, sinceramente, o cliente, ele tá vendo a gente pela primeira vez, né? A maioria das vezes é assim. Então, você ainda não tem um laço, você ainda não tem um vínculo de confiança. Você é naquele dia ali que você tá vendo a pessoa pela primeira vez, essa pessoa ela tem que largar a demanda dela ali, né? Nossa, nunca vi, eu tenho que falar de uma coisa tão íntima, tão... Por isso que muita gente não quer trabalho em grupo, né? Porque já é um desafio você ter que abrir para um constelador que você nunca viu, imagine num grupo, ok? Então, quando eu sinto resistência, eu uso muito perguntas mais abertas que forçam o cliente a desenvolver a ideia, tá? Que a pergunta fechada, eu só vou fortalecer esse perfil dele, eu só vou reforçar o perfil. Então, as perguntas, sempre perguntas que vão forçá-lo, eu provoco o cliente a ir além na fala dele, a partir de perguntas que tenham essa característica de abrir. Por exemplo, ao invés de perguntar assim, com quem você, o que você sabe da sua, você sabe alguma coisa sobre sua mãe? Ao invés de perguntar, você sabe alguma coisa sobre a história da sua mãe? Se eu perguntar isso, ele vai dizer assim, não sei. E pronto, o monossilábico, ele vai ficar satisfeito com essa resposta. Não sei nada. Então, se eu faço pergunta desse tipo, né? Você sabe alguma coisa sobre a história da sua mãe? É uma pergunta fechada, que faz com que ele diga sim ou não. Quando eu pergunto para ele assim, aí, ao invés de fazer assim, eu vou perguntar para ele assim, me fala um pouco o que você sabe da história da sua mãe. Aí eu já abro, entende? Então, essa é uma das ferramentas que eu utilizo para estimular aqueles que estão mais resistentes na fala. Outra coisa é perguntando sobre a resistência, né? Tá tudo bem você fazer esse atendimento? O que você sabe sobre isso? Eu começo a falar sobre a técnica com ele, né? Dizer assim, quais são os benefícios que a técnica traz. Essa é uma outra forma também que eu gosto muito de usar. Então, eu falo para ele sobre como que vai ser, quebra um pouco, porque eu acho que a resistência é mais em função, assim, não sei o que vai acontecer, é o quê, sabe? O que vai acontecer aqui nas próximas 2 horas? Eu acho que a resistência passa muito por isso. Então, eu gosto muito de quebrar o gelo no início. Né? E falo um pouco, constelação, a técnica linda. Aí eu começo a falar um pouco, né, com mais romantismo sobre a técnica. E isso faz com que ele vá se sentindo mais e mais à vontade. Então, a forma de falar, minha abordagem, a forma como eu olho para ele nos olhos, passando segurança, a forma como eu acolho e digo para ele, aqui ninguém julga ninguém. Aqui a gente acolhe um ao outro. Então, são falas que vão quebrando a resistência, percebe? Então, a queima-roupa, assim, que eu me lembro, assim, eu acho que são essas 3 dicas. A de você você fazer perguntas abertas, de você acolher e falar um pouco sobre a técnica e de você também falar que o julgamento ali não tem espaço. Faz sentido, né, amiga? Maravilhoso. Oi, Sil Nicolas. Oi, Sil Nicolas, bem-vinda. Então, gente, presença. Se você está presente, o seu cliente não lhe engana. Se você está presente, o seu cliente, ele está ali. Não é sobre o seu domínio, é sobre a sua atenção total, absoluta. Você está completamente conectado com o que está acontecendo no aqui e agora. Então, dificilmente o seu cliente vai conseguir não o seu cliente, o autossabotador dele, tá? Dificilmente o autossabotador do seu cliente vai conseguir lhe engrupir, lhe enganar. Então, muita atenção com isso. Fiquem muito atentos em manterem-se presentes. Poxa, mas como é que eu exercito isso? Como que eu desenvolvo esse estado de presença? Como que eu faço para que a presença esteja sempre comigo durante o trabalho?
É sempre lembrando de olhar para o seu cliente e olhar para o que ele está sentindo e como ele se manifesta. Como está o corpo do seu cliente. Como ele se posiciona durante todo o trabalho. Como ele respira. Como ele anda. Como ele olha. O que ele sente quando ele olha para a imagem. Então, é assim que você se mantém em estado de presença. Toda vez que você olha para o seu cliente, você se conecta com o trabalho. Você olha para os elementos, para os representantes, você se conecta com o trabalho. Sempre se conectando com o trabalho. E sempre que vê alguma imagem que você interpreta internamente, neutraliza isso. Deixa que a coisa seja do jeito que ela é e não do jeito que você interpretou, tá? Então, esses são os 3 segredinhos que eu queria compartilhar com vocês. A neutralidade, a curiosidade e a presença. Então, lembrem de nunca esquecer de se lembrar, de nunca esquecer de levar esses 3 segredos para a caixa de ferramenta de vocês, tá? Cuidem disso. Façam com que a entrevista de vocês seja um momento muito agradável para o cliente e que seja muito efetiva para o seu trabalho. Que a entrevista ela não seja uma mera fase do trabalho. Não. Que a entrevista seja um momento crucial para que o seu trabalho ele discorra da melhor forma possível. Tá bom? Neutralidade, se esvazie para o trabalho. Curiosidade, vá além, busque mais e mais e mais e mais. E presença, esteja ali conectada, tudo seu conectado com o seu cliente. Tá bom, gente? Era isso. Essa live vai ficar nos stories por 24 horas. E depois eu vou subir para o YouTube. Então, quem tiver lembrar de alguém que não viu, que não veio e quiser compartilhar, só é me pedir o link do YouTube que eu mando para vocês, tá bom? Quero agradecer por esses minutos que vocês dedicaram a esta live. Muita gratidão pela atenção, pela paciência. Eu estou muito à disposição de vocês sempre. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, entre em contato. Se vocês forem no meu feed, quase todas as minhas postagens têm o número de contato da gente do WhatsApp. Tem aqui o direct. Né? Tem o nosso site, onde estamos oferecendo a formação em constelação. É uma formação internacional, validada pelo Metafórum, que para mim é a instituição mais renomada em pensamento sistêmico do país, não só do Brasil, mas na Itália e na Alemanha eles certificam, tá? Então, é uma certificação que qualifica você para trabalhar como constelador em qualquer lugar do mundo, né? Massinha mesmo, né? Top é você, Márcia. Márcia que deve ir para outro continente, então você pode usar seu certificado em qualquer lugar do mundo com o selo do Metafórum, tá? Obrigada, Renata. A formação é feita com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. É um prazer enorme ter vocês nessa turma. Peninha que cheguei no final, mas vou assistir no YouTube. Gratidão sempre pelos ensinamentos. Obrigada, meu amor, Cibele. Vai ficar nos stories, viu? Quando começa a próxima turma da formação? Dia 21 de março, a gente começa a turma 2. E tá assim, ó, bombando. As pessoas que estão se inscrevendo estão assim, ó, acabou de entrar um aí, ó. Leonor vai participar da nossa turma 2. Eu tô muito feliz que Léo vem. Só tem gente top. As pessoas estão se inscrevendo. A turma 2 vai ser no mesmo nível a turma 1 que eu tô sentindo aí, né? A turma 1 é linda, a turma 1 é uma querida. Amo a turma 1. Fica assim, marcada para sempre no coração da gente. Formação espetacular, grande mestres. Obrigada, Márcia. A gente seleciona criteriosamente esses professores. A gente vai ter gente nova no próxima turma. A turma 2 está com a Eliene e com o Zeca Ruiz. São 2 grandes queridos, sabem muito sobre constelação. O Zeca
tudo, ele sabe tudo de constelação organizacional. Vocês vão amar conhecer o Zeca. E a Eliane, não conheço ninguém que entenda e fale de relacionamento como a Eliane Santos fala. Vocês vão amar conhecer a Eliane, conhecer o conteúdo de Eliane. Super generosa na entrega, uma querida, vocês vão amar. E eu vou estar num curso dela lá em Belém, ela é de Belém do Pará. Em abril eu vou estar lá fazendo um curso dos bonecos lá na turma dela. E ela vai estar aqui em junho. Delícia, né? Então, minha gente linda, tenham um excelente resto de sábado. Tenham um lindo domingo. Uma semana maravilhosa. Um Natal, ó, vim de verde por causa do Natal, tá vendo? Um Natal lindo para vocês, para a família de vocês. Muitas bênçãos na vida de vocês. Que vocês realizem todos os sonhos, todos os sonhos. Agora, sonha direito, tá? Não sonha torto, não. Sonha direito e realize todos os seus sonhos em 2020. Tá bom? Um beijo enorme. Segue a gente e acompanhe aqui. 2020 tem muita live, muito conteúdo, muita coisa para compartilhar com vocês. Muito obrigada, ó. Feliz Natal, feliz 2020. Um beijo, um abraço e muito obrigada por toda a parceria, pela companhia de vocês em 2019, tá? E até 2020. Tamo junto. Feliz festa para todos e que 2020 venha brilhante. Amém. Para todos nós. A próxima live só em janeiro. Agora a gente vai dar uma parada, vai dar uma quietada, descansar. E em janeiro a gente volta com, ó, fervendo, com tudo. Eu tô animadíssima, cheia de ideias para 2020. Vai ser muito legal 2020, tá bom? Lu, meu amor, te amo, amo vocês todos, Márcia, Cibele, Renata, Isa, Mila e toda a turma nossa da formação. Amo vocês. E turma 2, vambora, hein? Tudo pronto, março a gente tá junto, ok? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.